Ai, gente, eu vou desabafar. Eu cansei de ter que explicar para as pessoas que engenheiro de alimentos não é nutricionista, que eu não vou poder passar dieta para uma pessoa e que eu também não faço isso aqui durante o meu trabalho. Se você, assim como eu, é engenheiro de alimentos, ou está se formando, ou está pensando em fazer faculdade de engenharia de alimentos, e às vezes, assim como as pessoas perguntam para você as áreas de atuação do engenheiro de alimentos, mas às vezes até você não sabe muito bem ao certo as áreas de atuação, fica aqui que eu vou dar para vocês 7 dicas, 7 áreas de atuação que ninguém te conta sobre a engenharia de alimentos. Porque, inclusive, você vai poder explicar melhor, bem resumidamente, para as pessoas quais são as áreas que você pode atuar. E, inclusive, passar esse vídeo para a galera que fica te perguntando se você pode fazer dieta. Então, vamos lá? É o seguinte, eu vou dar 7 exemplos de atuação de um engenheiro de alimentos ao sair da faculdade. Quais caminhos ele pode seguir. Só que eu vou dividir essas 7 partes, essas 7 áreas de atuação em blocos. Porque o que acontece? Quando você forma, você pode seguir basicamente 3 caminhos ou 3 grupos diferentes, e dentro desses grupos aí a gente vai ramificando para 7 áreas de atuação que eu vou trazer, ok? Então vamos lá. Quais são esses 3 grupos de atuação que a gente pode trabalhar como engenheiro de alimentos? Primeiro, você pode ir para o meio corporativo, trabalhar na indústria, e aí eu vou depois ramificar quais são as áreas que você pode trabalhar dentro da indústria. Segundo, você pode ir para o meio acadêmico, trabalhar com pesquisa, professor pesquisador, também ali dentro da área acadêmica existem ramificações. E depois, terceiro grupo, empreendedorismo. Então vamos lá, a gente dividiu em 3 categorias maiores, dessas 3 a gente vai dividir, né, nas ramificações, como eu comentei com vocês, e aí eu vou explicando melhor cada uma. Vamos começar por o meio corporativo. Então, dentro da sua área como engenheiro de alimentos, se você está no meio corporativo, você pode trabalhar em algumas vertentes. Você pode trabalhar na área da qualidade, melhoria contínua, processo de qualidade, de inspeção, auditorias. Então, tudo isso é uma área que você pode atuar dentro da indústria de alimentos. Então, você pode ser um analista de qualidade, engenheiro dessa área, ou inclusive coordenador de melhoria contínua, enfim, tem várias facetas. Então, qualidade, no meio corporativo. Segundo, área de pesquisa e desenvolvimento no meio corporativo. Então, indústria de alimentos precisam de um profissional da área de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos, melhorar tecnologias de algum produto, ou inclusive reduzir custos, né? Na verdade, eu não trabalhei nessa área, né, nem da qualidade, nem de pesquisa e desenvolvimento. Depois eu vou comentar onde eu trabalho, né, e onde eu já atuei, mas o que eu sei de relatos também de amigos que trabalham na área de pesquisa e desenvolvimento é que às vezes eles pensam que eles vão sempre criar produtos novos, trazer novas, assim, né, inovações e tudo mais, só que muitas das vezes o maior trabalho, ou a maioria, uma grande parte dele é para reduzir custo, tá? Então, assim, eu trabalho na área que eu produzo biscoito recheado, por exemplo. Então, como que eu consigo ter um recheio com o mesmo sabor, né, sensorialmente falando, o consumidor vai sentir a mesma coisa, mas eu vou reduzir o custo desse ingrediente, ou talvez tem ingredientes que passam a mudar, passam a ficar mais caros, ou indisponíveis, inviáveis para compra, então eu preciso substituir, ou a legislação ela muda muito, então eu preciso reduzir teores de gordura, de açúcar, ou algum componente que antes ele era permitido, hoje não é mais. Isso acontece muito em indústrias que precisam de formulação com corantes, por exemplo, ou com algumas gomas, alguns conservantes. Então, tudo isso, quem atua nessa área acaba trabalhando muito para mudar formulações, não necessariamente para novos produtos, mas às vezes mudar a formulação de um produto existente. Outra área dentro do meio corporativo é na parte mais de engenharia de processos. Então, você vai ser um engenheiro de processos em uma indústria de alimentos. Vai atuar para justamente melhorar ali algum processo, uma nova linha. Vamos supor, o pessoal de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, quer trabalhar com um novo produto, um novo portfólio, mas a linha que vocês têm de produção atualmente não vai atender esse novo produto. Eu preciso de comprar uma nova linha de equipamentos para atender. Então, eu, como engenheiro de processo, vou fazer análise, fazer dimensionamento dos equipamentos. Eu preciso de um tanque assim assado para armazenar, um misturador para misturar ali e fazer a formulação. Depois eu preciso de um tratamento térmico. Depois eu preciso de uma estocagem. Depois eu vou precisar de fazer uma filtração. Enfim, N coisas. Então, assim, você, como engenheiro de processo, vai saber quais equipamentos precisam para esse novo produto, por exemplo,
e inclusive talvez reduzir equipamentos existentes, ou comprar novos, porque esse equipamento já não funciona mais, ou deu um problema numa bomba aqui, que eu tô desse processo, eu preciso entender o que aconteceu. Eu vejo muito o engenheiro de processo que trabalha também para fazer análise de custo do equipamento e qual o retorno, né, o que a gente chama de CAPEX, que é o investimento inicial de um processo, de uma linha de produção, e o OPEX, que é justamente os gastos que você vai ter ao longo dessa linha de produção. Eu preciso de fazer manutenções sempre, de filtros, de bombas, não sei o quê, e também qual é o retorno que eu vou ter, o payback. Então, eu vou investir isso, aquilo na minha indústria, né, vou comprar esses novos equipamentos, vou ter esse investimento, vou ter esse CAPEX, ok, só que também eu vou ter um retorno assim, assado, então vai compensar ou não vai compensar. Então, o engenheiro de processos, ele vai trabalhar muito nisso. Você pode trabalhar em também diferentes tipos de indústria. Você pode trabalhar na indústria de alimentos, mas você pode trabalhar em uma indústria de equipamentos. Eu trabalho em uma indústria de equipamentos, de engenharia. Então, eu trabalho justamente nessa parte de vendas, de fazer, né, uma pré-engenharia para o cliente, que vai ser uma indústria de alimentos, e eu vou justamente vender equipamentos ou uma linha inteira, uma fábrica inteira, uma queijaria inteira, uma linha inteira para fazer molho de tomate. Então, eu trabalho com isso, então é uma outra área de atuação. Na área de engenharia mesmo, né, que eu trabalho, de venda de equipamentos, ou de você como engenheiro vai fazer o comissionamento, né, a instalação dessa linha de produção, né, depois que um cliente comprou de nós o equipamento. Então, nessa área, costuma-se ter muitos engenheiros mecânicos, claro, na parte de automação vai ter engenheiro de automação, mas você, como engenheiro de alimentos, se você for trabalhar numa área de equipamentos que vai justamente atender a indústria de alimentos, é um ramo muito interessante de você fazer. Claro que você vai acabar tendo que aprender muita coisa de engenharia mecânica, e aí que entra uma coisa que eu acho muito interessante, é quando você tem que fazer conexões com várias áreas, né? Mas o engenheiro de alimentos, ele é muito crucial, porque ele que vai entender a importância daquele processo para produzir aquele produto, né? O engenheiro mecânico, ele não tem essa faceta com o alimento, e aí, claro, ele também vai desenvolver. Eu tenho vários colegas de trabalho que trabalham comigo, que são engenheiros mecânicos excelentes, e eles trazem uma abordagem diferente da minha. Então, assim, por isso que é bom também, dentro de uma indústria, você ter profissionais diversos que vão trazer conhecimentos diferentes, e juntos a gente consegue essa sinergia, né? Outra área de atuação, Project Manager, né, que é o engenheiro que vai trabalhar como gerente de projetos. Isso também tem em muitas empresas. Você vai justamente auxiliar o gerenciamento de algum projeto, que talvez é um projeto lá que o pessoal da galera de pesquisa e desenvolvimento está fazendo. Nossa, a gente precisa de uma nova embalagem para esse produto. Então, o engenheiro de pesquisa e desenvolvimento da área de embalagens vai fazer essa embalagem. Você vai ser o engenheiro de processos, o Project Manager. Você vai ser o Project Manager que vai trabalhar atuando ali com cronogramas, atender prazos, comunicação entre os stakeholders, né, que são as pessoas interessadas ali naquele assunto, naquele tema. Geralmente você vai ter um investidor que ele vai justamente decidir se vale a pena ou não investir nesse novo equipamento, nessa nova linha, nessa nova embalagem, nessa nova forma de mostrar o produto para o consumidor. Você pode trabalhar com isso também, tá? Mas aí agora, vamos voltar para aqueles blocos anteriores que eu comentei com vocês, para eu trazer exemplos em outras áreas, em outras vertentes ali que eu coloquei, tá? Mas, claro, no meio corporativo existem outras formas, outras áreas que você pode trabalhar. Então, vamos agora para o meio acadêmico. No meio acadêmico, você pode trabalhar como professor. Geralmente você vai fazer mestrado, doutorado, talvez 1 ou 2 pós-doutorados, e você vai trabalhar como professor de uma universidade para você dar aula para quem está fazendo faculdade, e eventualmente você pode dar aula para pós-graduação, ok? Então, nesse caso, que você trabalha no meio acadêmico, você vai ser professor, você vai dar aulas. Algumas universidades que têm pesquisa, ensino e pesquisa, extensão, você também vai trabalhar como pesquisador e também na extensão. O que é extensão? É você trabalhar com projetos que vão visar bens e soluções para a sociedade como um todo. É uma pena que existem poucas universidades que focam na extensão. A maioria das universidades focam em pesquisa e depois, segundo plano, talvez ensino, e terceiro plano é extensão. Eu gosto muito da extensão. Quando eu estava na área acadêmica, que eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu sempre busquei, e até na graduação já, eu sempre busquei projetos de extensão, projetos que iam dar alguma solução para a sociedade. Mas, infelizmente, realmente não é uma área muito visada dentro de você como um acadêmico que vai ser professor, pesquisador. Mas, enfim, voltando, foi só um parênteses. Quando você vai ser professor, aí a ideia é o seguinte:
Você pode trabalhar numa universidade que só tem o curso, a faculdade, alguns institutos federais, algumas universidades, o foco realmente é o ensino, é dar aulas, então você vai ser um professor que vai ou trabalhar com nada de pesquisa ou um pouquinho só, nada muito focado. Mas você pode ir para alguma universidade que você vai trabalhar mais com pesquisa, você vai dar aulas, mas é como se o foco da universidade realmente fosse fomentar pesquisas. Um exemplo, a faculdade na qual eu fiz a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é a Unicamp. A Unicamp, ela tem um foco muito grande em pesquisa. Então, o professor pesquisador, ele vai ser professor, ele vai dar muitas aulas, mas ele precisa dedicar bastante na pesquisa. Então, eu acho curioso porque professores pesquisadores, essa profissão que juntou o professor e o pesquisador, às vezes você tem um perfil mais de dar aulas e não tanto pesquisa, ou o contrário, você quer pesquisar, mas você não se vê dando aulas, e aí é um perfil meio difícil, né, porque assim, é como se fossem duas coisas bastante diferentes, não é tão parecido assim, mas é interessante porque ao mesmo tempo é bem dinâmico, porque você vai ter a parte de pesquisa, mas aí você vai dar as aulas, então você mescla um pouco tudo isso, você é um profissional híbrido, né, vamos dizer assim. Aí, eu tô comentando isso porque é um ponto curioso, porque se você percebe que você você quer fazer mestrado, doutorado, ou você já faz, mas você quer ser pesquisador, e você não se imagina dando aula, aí das duas uma, ou você vai passar a dar aulas também, né, inevitavelmente, ou você trabalha em alguma área que seja só pesquisa, em um instituto de pesquisa, talvez um concurso, por exemplo, na Embrapa, ou em algum instituto de pesquisa, que seja só instituto de pesquisa, existem muitos institutos de pesquisa, e isso está cada vez mais forte. Ou até, aí já entra um pouco meio corporativo, né? Mas existem hoje em dia muitas startups de pesquisa. A Unicamp, inclusive, ela valoriza muito. E existem muitas startups que surgiram com alunos da Unicamp e que muitas das vezes são startups que focam em pesquisa. Então você pode ser um pesquisador nessa área. Acaba sendo meio corporativo, querendo ou não, né? Mas, enfim, também é uma área interessante. Agora vamos para uma outra possibilidade, uma outra área de atuação. A outra área de atuação está dentro do grupo grande de empreendedorismo. Então você pode empreender na sua área como engenheiro de alimentos. Como eu vou empreender como engenheiro de alimentos? Aí existem também as ramificações. Então vamos lá. Você pode dar consultorias. Essas consultorias também você pode ramificar. E seria consultorias aonde? Para quê? Eu posso dar consultorias para restaurantes, cafés, né, cafeterias, padarias, para ensinar boas práticas de produção. Para eles estarem preparados para audiências, para que a vigilância sanitária não chegue lá e vê algum problema, alguma questão, e aí, né, vai em cima deles ali. Então, o engenheiro de alimentos ele pode atuar dando consultorias para preparar melhor esses estabelecimentos. O consultor ele também pode dar treinamento para funcionários. Empreender dando consultorias em restaurantes, bares, enfim. Dando consultorias para outras empresas, para outras indústrias de alimentos. Tem muita pessoa que dá consultoria para auxiliar o pessoal da indústria na área de pesquisa e desenvolvimento também, né, para novos produtos, formulações, rotulagem. Quando mudou a regra da rotulagem de alimentos, houveram muitos consultores que faturaram bastante para poder auxiliar as empresas, sobretudo empresas menores, a fazer a rotulagem, né, alterar, atualizar de acordo com as normas vigentes. Outro ponto que você pode empreender também, e aí está bem relacionado à minha área, é na engenharia. Existem muitas empresas que têm engenheiro de processo, mas o engenheiro de processo ele está lá no batidão da fábrica dele, ele não pode, por exemplo, se dedicar a fazer ou estudar como seria o dimensionamento de uma nova planta para produzir um novo produto. Então, às vezes, eles têm que contratar uma empresa de engenharia para fazer isso, para dimensionar uma nova planta e depois comprar lá no mercado, né, empresas como a que eu trabalho que vai vender, né. Então, assim, existem vários campos de empreendedorismo também dentro da engenharia de alimentos. Então, tem muitas áreas de atuação e é um mercado muito, muito valioso, muito importante de se trabalhar, muito interessante. Você também pode trabalhar nas interfaces. Então, tem muito engenheiro de alimentos que começa a trabalhar como gerente de projetos na empresa de alimentos, mas acaba trabalhando como gerente de projetos em outros tipos de empresa, porque aprendeu o ofício ali, mesmo que não seja da área de alimentos, vai e atua na parte de mecânica também. Então isso também é interessante. Indústrias químicas, indústrias farmacêuticas. Então também existem outras áreas de atuação que está ali nas interfaces do nosso curso, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de várias áreas de atuação que o engenheiro de alimentos pode trabalhar. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação. Toda semana eu vou trazer vídeos para engenheiros de alimentos, para pesquisadores, para profissionais, para quem está na graduação, para quem está na pós-graduação. É bem variado aqui. E comenta aqui
outra área de atuação que você trabalha ou que você quer trabalhar, que você pesquisou. Comenta qual área de atuação você acha que é mais interessante. E se tiver alguma dúvida ou sugestões de vídeo, comenta aqui também, que eu quero ler, comentar todos, vou responder todas as dúvidas e trazer mais vídeos relacionados à nossa área para vocês. Um beijo e até logo!